aqui só de mercado da bola do Corinthians. O Coringão joga hoje e nós vamos tratar isso no Café da Fiel. No Blend, vamos falar só do mercado da bola, que esse Blend vale para hoje, vale para amanhã. Enfim, vai ficar fresquinho e não vai perder a validade depois do jogo, tá? Matheus Araújo está de saída do Corinthians. O Cruzeiro tem muito interesse no meia, tá? É bom lembrar que o Cruzeiro tem praticado isso, né? Investir em atletas jovens. O Cruzeiro procurou o Corinthians, tem monitorado a situação do jogador, que não tem atuado, né, muito pouco. O Matheus Araújo quase não entra, entrou no jogo agora contra o Água Santa, mas quase não é utilizado pelo técnico Antônio Oliveira. Perdeu espaço, né, iniciou até a temporada como titular, mas era naqueles momentos em que o Corinthians tinha poucos jogadores no elenco, né, sob o comando do Mano Menezes. A ideia do Cruzeiro é tentar um empréstimo do jogador até o final da temporada. O problema é o seguinte: o Matheus Araújo ele tem contrato com o Corinthians somente até a temporada 2024, até o final da temporada 2024. Então o Corinthians não quer empréstimo gratuito, tá? O Corinthians não quer rachar o salário do jogador e o Corinthians também não quer renovar o contrato para emprestar, que é uma prática que já ocorre no futebol há muito tempo, né, de você renovar o contrato com o jogador que não te interessa antes de emprestar, porque aí ele volta depois, enfim, tem mais um ano de contrato e acaba todas as partes sendo favorecidas. O Corinthians não quer tomar nenhuma dessas atitudes e a negociação, por enquanto, não avançou. É bom lembrar que o Cruzeiro já é um antigo interessado, tá? Um antigo interessado em relação ao Matheus Araújo, já que tentou em dezembro. O Mano Menezes disse que queria contar com o jogador e o Corinthians não negociou. Matheus Araújo, 21 anos, está na mira aí, né, do Cruzeiro para o restante da temporada, um atleta que tem pouco espaço aí no Corinthians, pode sair, mas vai depender muito, né, daquilo que o Cruzeiro oferecer. Eu acho que está certo o Corinthians, né? Antigamente o Corinthians emprestava, pagava salários, agora o Corinthians não quer nem dividir os salários do jogador junto com o Cruzeiro, muito menos renovar para emprestar, e também não vai emprestar de graça. O Cruzeiro vai ter que pagar alguma coisa aí pelo Matheus Araújo. Vamos aguardar para ver se ele sai ou não. Eu não vou dar minha opinião sobre o Matheus Araújo, mas, enfim, vou dar minha opinião. É melhor ir embora, seguir a carreira no Cruzeiro e bola para frente, mas, enfim, eu quero a sua opinião aqui nesse blend de informações. Se o Matheus Araújo pode sair e é prata da casa, tem um outro prata da casa que não sai de jeito nenhum. O nome dele é Breno Bidon, jogador que renovou o contrato com o Corinthians agora, jogador de 18 anos, foi considerado o craque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? É um atleta que joga muita bola, já havia avisado isso para vocês, que as fontes haviam me passado, antes do Moscardo ainda surgir. Eu dizia que entre os jogadores que estavam subindo, né, para treinar no time principal, os que realmente eram bons eram o Bidon e o Moscardo. Enfim, o Moscardo já foi embora, né? Tá no PSG. É claro que ainda vai definitivamente no meio do ano, mas enfim, já está negociado. E o Breno Bidon entrou na mira do Bayern de Munique, tá? O Corinthians recebeu uma sondagem, o jogador recebeu uma sondagem em relação ao clube alemão, só que o Corinthians foi rápido, foi lá, renovou o contrato do jogador. Enfim, a gente sabe que é um contrato longo, né? Com o Matheus Bidon agora, vai até fevereiro de 2029, multa rescisória alta, 120 milhões de euros, 650 milhões de reais, para o mercado externo, né, para o exterior, para o futebol brasileiro, 120 milhões, né, é a multa do Breno Bidon. Aliás, existia, né, uma dúvida, e é realmente essa dúvida, né, se era 80 ou se era 120, mas é 120 para o mercado interno. Corinthians fica com 90%, estou olhando aqui que a fonte me passou, Corinthians fica com 90% do atleta, do jogador, né, dos direitos econômicos do jogador, os 10% pertence ao próprio Breno Bidon, tá? Então, olha só, o jogador que tem o interesse do futebol alemão, claro que vai começar a ter as suas oportunidades no Corinthians. Se o Bayern de Munique quiser vir no meio do ano com uma grande proposta, o Corinthians não vai vender barato o Breno Bidon, que deve começar a emplacar. Entrou muito bem contra o Água Santa, realmente sabe o que faz com a bola. Esse menino tem futuro com a camisa do Corinthians, tá? E o Bayern de Munique fez aquela
brincadeira que eu vou falar agora, aquela ameaça, né, que fez o Real Betis em relação ao Wesley, que no meio do ano pode voltar a procurar o jogador. Mas, né, até lá ele pode estar engrenando já no time principal, já está com o contrato renovado, o Corinthians já está bem assegurado agora, e aí é questão de negociar, tá certo? Comenta aqui embaixo, o Breno Bidon pode ser o dono da posição do meio-campo do Corinthians, na volância. Você acha que até o final do ano ele já assumiu essa posição? Comenta aqui embaixo. Ontem vocês me perturbaram, os fofoqueirinhos, né? Chamir, Emirates. Enfim, a gente sabe que o Corinthians tem a vontade de renegociar, né, os Neymer Whites da Neoquímica Arena, né? São 360 milhões, né, que foram vendidos. Era um outro período, era pandemia, né, não dá para dizer que foi mal vendido, pelo contrário, né, foi muito comemorado na época. Um momento agora é outro, o Corinthians quer revender, até porque tem casa de apostas hoje que pode pagar isso daí, né? A gente sabe que não é um valor surreal o que o Corinthians está pedindo, tá? O Corinthians está pedindo simplesmente 1 bilhão. O Corinthians fez uma análise de mercado, fez, enfim, né, se aprofundou no assunto, e o Corinthians entende que vale 1 bilhão os Neymer Whites hoje da Neoquímica Arena, e tem algumas empresas, né, que já demonstraram interesse, como empresas chinesas, né, de montadoras de veículos, já falei para vocês sobre isso, né, BYD, né, que chama, acho que se pronuncia assim, mas não há nenhuma negociação no momento, até porque essa empresa está em fusão com uma outra, enfim. E agora surge o nome dos Emirates, né, do Emirates para ser esse patrocinador do Corinthians, tá? Vou falar para vocês aqui o que me respondeu uma fonte que eu confio muito, super importante no Corinthians, tá? Que tem sempre sido muito sincera comigo. Não tem nada, Samir, né? Antes tivesse, mas não tem nada. Então, gente, para não iludir você, né, torcedor corintiano, eu também faço o famoso chequei aqui no canal, que estou checando para você se uma informação é verdadeira ou não, tá? E informação que me chega que não existe nada dos Emirates, tá? A questão que às vezes acontece, esse tipo de informação às vezes chega para mim, mas chega de fontes que, entendeu? Que tem uma influência no Parque São Jorge, que pode ser um conselheiro tal, que não sei o quê. Eu prefiro trabalhar com fontes mais pesadas e aí para estar sempre trazendo a informação na temperatura certa para vocês, tá bom? Não tem nada do Emirates, Café do Setorista checou, não existe nada em negociação a Neymer Whites da Neoquímica Arena. Existe que o Corinthians quer 1 bilhão, quer vender por 1 bilhão, e os Neymer Whites do CT Joaquim Grava por no mínimo 250 milhões de reais. Vamos aguardar e encerrar com informação exclusiva sobre Daverson. Deixa o seu like aqui, eu aguardo você hoje no nosso pré-jogo, hein, para a gente falar muito do Coringão. Olha só, não foi por acaso que o Daverson andou se oferecendo aí em vídeos, né, ao Corinthians, tá? Não, se eu tiver que jogar no Corinthians, muita gente vai ficar chateado, tal. Ele publicamente, né? Agora eu não sei para quem foi essa entrevista que ele deu, vou pedir perdão aí para quem foi. Depois eu coloco o crédito aqui, cito no Café da Fiel. Mas enfim, eu vi um vídeo dele aí meio que se oferecendo ao Corinthians, né? E o repórter tem que ter o cheiro da notícia. Depois que eu ouvi isso, eu fui apurar com as minhas fontes se existe alguma coisa. E não é que o Daverson se ofereceu realmente ao Corinthians, o nome dele chegou à cúpula corintiana, tá? O nome do Daverson chegou à cúpula corintiana. E aí eu vou falar para vocês, né, a resposta que eu recebi. Será que interessa ou não? Deixa eu fazer um suspense para falar os números dele, tá? Aliás, ó que bonitinho, os números são do Data Claus, que entrevistou o Daverson, né, faz pouco tempo para a revista Placar, né? Vou deixar o Klaus aí com o Daverson, como ele tá feliz, o Klaus, né, velho? Enfim, o 2022, né, 16 jogos pelo Cuiabá, 6 gols, média de gols 0,37 gol por jogo. Você vai ver que o homem faz gol. 2023, 45 jogos, foi titular em 38, né? O Cuiabá fez 57, então jogou bastante. 17 gols e 2 assistências.
né? Média zero, essa média aqui, eu não sei exatamente qual é a média, mas é o melhor ano da carreira do Daverson, foi ano passado pelo Cuiabá. Em 45 jogos, ele jogou 38 como titular, ele marcou 17 gols, deu 2 assistências. Esse ano, ele tem 9 jogos, 7 como titular, Cuiabá fez 12, ele já tem 4 gols, tá? 5 assistências, que virou garçom agora. Enfim, essa é a média, né, de gols, aí, os gols do Daverson na temporada. Realmente o melhor ano da carreira dele, né, no ano passado. E a resposta que eu recebi do Corinthians é que não há o interesse do Corinthians, e não foi só isso que eu recebi, não. Tem mais. Não ia gravar um vídeo só para falar isso. Tem mais coisas importantes também que me passaram, tá? Samir, não há interesse, sem chances, tá? Por causa do histórico dele no Palmeiras. Embora seja bom jogador, não há condições. Outro Paulo Nunes não dá, né? Achei interessante, achei forte essa frase, tá? Achei boa essa frase, e por isso, até por conta dessa frase, resolvi gravar esse vídeo, né? Outro Paulo Nunes não dá. Lembrando que em 2001, se eu não me engano, o Corinthians faz uma das piores contratações de sua história, quando contrata o Paulo Nunes, um dos maiores provocadores do Corinthians, e não jogou bulhufas no Corinthians, e o Corinthians ainda teve aquela diretoria da época, que eu não lembro qual era, teve a coragem de dar a camisa 10 de Rivelino, de Neto, enfim, para o seu Paulo Nunes, né? Que foi realmente uma afronta ao torcedor corintiano, foi muito ameaçado pela torcida, pulou fora, foram os piores anos da vida dele, da carreira dele. Aliás, nunca foi jogador para o Corinthians, o seu Paulo Nunes, tá? E agora essa frase, né? Mais um Paulo Nunes não dá. Então não há condição realmente para o Daverson vestir a camisa do Corinthians, tá? Mas a fonte fez questão de dizer que é bom jogador, tá? É bom jogador, quer dizer, chegou a cúpula corintiana, considera um bom jogador. O Antônio Oliveira certamente gosta muito dele, porque trabalhou com ele, a relação deles é maravilhosa. O Klaus estava me falando isso, que eles são muito amigos, eles são realmente fechados, Antônio Oliveira e Daverson. Então, acho que o Davis está até dando essa forçada em público para ver qual é a reação da torcida corintiana, para ver, quem sabe, a torcida aprovando, as coisas possam, né, tomar outro rumo. Mas, por enquanto, não há interesse do Corinthians, e principalmente pelo histórico dele no Palmeiras, provocações, teve uma questão com um jogador do Corinthians no passado, que foi uma questão meio chata, enfim, tudo isso aí envolvendo o Davis.